Bem, queridos alunos, aí vamos começar o nosso curso, a primeira aula do curso gratuito de Matemática Básica para o teste ANPAD, para o Enem, para o Cefet Cultec, para supletivo e para também objetivos profissionais, objetivos diários da vida da gente. A matemática é tão importante, não é? Então, antes que eu me esqueça, esse aqui vai ser o material que nós vamos utilizar nessa aula. É só você ir lá no Google e digitar assim, ó, Curso Eduardo Chaves, materiais gratuitos. Aí você vai cair no buscador, lá vai te dar a página cursoeduardochaves.com/materiais gratuitos. Aí você vai localizar, você vai cair numa tabela, na linha número 2, matemática entre parênteses, apostilas e materiais impressos. Aí você vai buscar o arquivo número 7, apostila 2 de matemática básica. Não é uma apostila minha não, mas é uma apostila de um instituto tecnológico, lá de Sertãozinho, campus de Sertãozinho. É muito bom material. Você vai ler as 15 primeiras páginas e fazer os exercícios, tá ok? Então, vamos começar. Essa nossa aula número 1 é a aula de conjuntos numéricos, conforme aquele sumário que tem lá na playlist lá que vocês estão tendo acesso aí. Não se faz matemática sem conjuntos. É impossível ensinar matemática sem o conhecimento de conjuntos. Tão importante que é. Por isso que é a primeira aula. Então, na matemática, nós temos 2 grandes conjuntos numéricos. O primeiro deles é os números reais. O segundo é o número complexo. Não vamos falar agora sobre os complexos, isso vai ser assunto de outro curso. Então, olha só, os números reais, chama de R. É um R assim meio estilizado, assim, ó. Então, nós temos, dentro desse conjunto infinito, nós temos os racionais, a gente chama de Q. E nós temos os irracionais, que a gente chama de I, né? Vamos falar sobre os racionais. Aqui, ó. Racionais. Vamos escrever aqui, ó. Então, racionais são todos aqueles números que a gente consegue colocar em forma de fração. Consegue colocar em forma de fração, ele é um número racional. Então, os racionais, né, dentro dos racionais, contido nos racionais, nós temos os números inteiros, que a gente chama de Z. É um Z também meio estilizado. Então aqui nós temos todos os inteiros positivos e negativos, naturalmente, que é um conjunto infinito. Então aqui, ó, vamos colocar assim, menos 3, menos 2, menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, e lá vai. E lá vai caminhando para o infinito. Ó. Aqui o 3 ficou meio assim, fechadinho aqui, ó. Mas por que um número inteiro ele é racional? Porque ele pode ser expresso na forma de fração. Então, se você pegar, por exemplo, aqui, vou pegar a canetinha aqui vermelha. Se pegar aqui para 2, né? Nós temos infinitas maneiras de expressar o 2 em forma de fração. Eu posso colocar, por exemplo, sempre o dobro pela metade, ó, 6 sobre 3. Eu posso colocar 12 sobre 6, olha lá. Tem milhões de maneiras, não é verdade? Bem, nós temos muitos decimais são racionais. Não são todos não, mas muitos, não é? Então, tipo lá, 0,1, que a gente coloca lá, 1/10, né? Olha lá, o 0,25, que a gente coloca, por exemplo, 25 centésimos. Olha lá.
25, um quarto, né? Acaba ficando um quarto, ó, né? Olha que beleza. E nós temos, nossa, essa daqui é show demais, as dízimas periódicas. Dízimas periódicas. O que são as dízimas periódicas? São números que, apesar de serem infinitos, a gente pode expressar em fração. Olha que legal isso, é uma coisa espetacular, muito legal isso, muito interessante isso, não é? Quer ver? Nós temos dois tipos de dízimas periódicas, a simples e a composta. Então, vamos pegar aqui uma dízima simples aqui, olha. Vamos pegar aqui uma simples, olha. Vamos pegar aqui 0,666, não é aqui, ó. É um número infinito, ó. Essa parte que se repete aqui infinitamente, a gente chama isso de período. É aquele número que está se repetindo infinitamente. Então, se a dízima periódica ela é uma fração, ela é racional, perdão, então ela pode ser expressa de fração. Como é que a gente faz isso? Olha que interessante que eu vou ensinar aqui. Eu vou chamar isso aqui de x, olha. Vou chamar isso aqui de x. Olha que legal isso aqui, gente. Aí eu vou fazer uma coisa. Vou fazer uma mágica aqui, ó. Eu vou multiplicar por 10 os dois lados dessa igualdade. Posso fazer isso. E eu multiplicando por 10, essa vírgula aqui, ela vai passar uma casinha para frente. Ó. Aí eu vou ter 6,66 aqui, ó. A gente aprende isso no colégio, no ginásio aqui, ó. E aí do outro lado também eu vou ter 10x aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou subtrair a equação de baixo da equação de cima aqui, ó. Então, olha só, membro a membro. 10x menos x, 9x. Olha lá. E 6,666 menos 0,66, eu vou ter 6. Olha lá. Olha que legal. Então, eu vou ter que essa dízima em fração, ela vale 6 sobre 9. Olha só, gente. E simplificando, né, eu vou ter 2/3 agora. Olha que bacana isso. Mas em provas de concursos, né, em provas, você não tem tempo para fazer isso, né? Então a gente tem um artifício para poder driblar essa operação, que é uma operação que ela demora um pouquinho para poder ser realizada. Mas é a matemática da dízima essa daqui, ó. Mas como é que seria então esse artifício, né? Como é que qualquer dízima periódica simples eu posso colocar ela em forma de fração? A gente tem um artifício para isso então. A gente fala assim, ó, a gente coloca o período, né? O período no numerador e no denominador a gente põe vários 9 lá. Chama isso de FG. FG seria o quê? A fração geratriz da dízima lá. Mas quantos 9 que eu vou colocar aqui de baixo, gente? Quantos forem os algarismos do período, gente? Olha só então, no caso aqui do 0,666, o período ele é composto apenas pelos 6, né? Então é um único algarismo. Então, olha lá, 6 sobre 9. Vamos supor que fosse aqui o 0,8282, olha lá. Nesse caso, o período seria o quê? Seria 82, olha lá. Então aí eu colocaria 82 sobre
99, um 9 para cada algarismo do período. Olha que interessante. Bem, agora vamos passar para a dízima periódica composta, gente. Olha só. A dízima periódica composta, vou colocar aqui um exemplo, 0,68888 e lá vai. Lá vai indefinidamente. Olha só. Então, agora a gente tem um detalhe a mais. A gente tem um número que aparece apenas uma vez. Esse número chama-se antiperíodo. Eu vou chamar ele de ala. E continua, né? Esse número que aparece infinitamente, eu chamo ele de período. Então vamos novamente, né, fazer aquela brincadeirinha, aquela matemática criativa. Vamos pelo processo da equação, vamos transformar isso na fração da dízima. Vamos chamar isso de x aqui, olha. Tá lá, gente. Então, vamos multiplicar isso por 10, igual a gente fez com a outra lá, os dois lados, olha lá. Aí eu vou ter, né, a vírgula passa uma vez para frente, eu vou ter 6,888, não é verdade? Isso igual a 10x, olha que legal, gente. Agora, será que vai adiantar eu fazer aqui a subtração igual eu fiz na dízima periódica simples? Nesse caso, olha só, gente, não vai adiantar muito não, gente, porque aqui eu vou ter aqui uma situação que não vai me permitir fazer essa subtração. Eu vou ter 6, até que daria, olha só, até que daria, vamos tentar aqui, até que daria sim. Olha só, vamos tentar. Aqui eu teria, então, fazendo a subtração aqui, ó, eu teria 6, olha lá, tá assim, olha lá, 6,2, ó, porque 8 menos 6, 6,2, olha lá, tá vendo? E os outros 8 se eliminariam, né? Igual a 9x, olha lá. Não tem problema não, gente. Olha só. Igual a 9x. Aí aqui eu posso colocar x igual a 6,2 sobre 9, gente. Olha que legal. E aí, como é que eu coloco isso numa fração? Eu tenho um decimal aqui em cima, ó. É só multiplicar por 10 no numerador e no denominador. Ó. Eu vou ter o quê? 62 sobre 90 lá. Não é? Eu vou ter 31 sobre 45 ó lá. Mas uma questão de uma expressão numérica, né, do Enem, do Cefet Coutec, que cai bastante esse tipo de exercício, né? Será que esse processo é dinâmico? Não é, gente. Não é, porque leva tempo, né? Eu fazer isso aqui, eu já torro o tempo da questão já, uns 3 minutos e tal. Então a gente tem que ter um artifício, gente. Então, aqui a fração geratriz da dízima composta, o artifício é assim, ó, eu chamo de APA. APA. Sobre 9 seguidos de zeros. Ó. Até teve um aluno meu que, eu não esqueço, ele falou assim, Eduardo, por que você não chama isso aqui de área de proteção ambiental? Você não esquece nunca mais. Ó. É o antiperíodo seguido do período, menos o antiperíodo. Quantos 9? Quantos forem os algarismos do período? Quantos zeros? Quantos forem os algarismos do antiperíodo? Então vamos fazer isso aqui com esse 0,688 aqui, ó. Vamos colocar lá, o antiperíodo é 6. Olha lá, gente. O período é 8, olha lá, olha. Menos.
Aí o antiperíodo é 6, olha lá. E o antiperíodo, o período é 8, né, um logaritmo só, então eu vou colocar um 9 lá. E o antiperíodo também é só um logaritmo, é um 6, vou colocar um 0 lá. Então, gente, ó, 62 sobre 90 lá. Mesma coisa lá. 31 sobre 45. Olha só que bacana, gente. Que show essa explicação aqui. Então, nós falamos sobre os números racionais, que são os mais utilizados. Bem, vamos falar agora sobre os números irracionais, gente. Os números irracionais aqui. Que eles também são bastante utilizados aqui. Eu vou apagar aqui, ó, vou colocar I maiúsculo, então aqui eu vou aproveitar, ó, vou pôr assim, I e 2 R's, ó. Tá lá, ó, irracionais. O que são, gente? O que são os irracionais? Eles são os números reais, são também infinitos, gente, mas eles não têm expressão de fração para eles. A matemática ainda não conseguiu e nem vai conseguir expressar ele numa fração. Bem, então os irracionais, olha só, toda raiz não exata, gente, toda raiz não exata, ela é um número irracional. Tipo, raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 2, e lá vai. Se você fizer na calculadora raiz quadrada de 2, você vai encontrar 1,41. O restante é tipo aleatório, quer dizer, não tem um período, não tem uma repetição, não tem uma periodicidade de repetição como tem nas divisões periódicas, não é? Agora, se a raiz for exata, ela não é irracional, raiz quadrada de 4 é 2. Aí cai no campo dos racionais novamente, não é, gente? Bem, o π, né? O π é... O que é o π? É uma letra grega. Agora, o π representa o que na matemática? Um número irracional. Que número irracional é esse, gente? Isso aqui é uma descoberta dos matemáticos gregos. Eles descobriram o seguinte: toda oportunidade em que você pegar o comprimento de uma circunferência, qualquer que seja ela, o comprimento de uma circunferência, vou chamar de C, e dividir, e fazer a razão, a divisão pelo diâmetro, que são 2 vezes o raio, olha só, gente, vocês vão encontrar um número estranhíssimo, 3,14, e é aleatório, não é? E aí esse 3,14 infinito chamaram isso de π, porque já falei, o π é uma letra do alfabeto grego. Eu até brinco com meus alunos, né? Eu falo que se fosse um matemático brasileiro, que tivesse, ou português, né? Ou outra nacionalidade aí, que tivesse descoberto o π, em vez de chamar de π, ia chamar de A, de B, de C, não é verdade? Mas como foi o povo grego, chamou de π, como poderia ter chamado de alfa, de beta, de gama, né? De delta, mas chamaram de π. Agora, olha que interessante isso, gente. Então, o comprimento de um círculo dividido pelo diâmetro é igual a π. Se você passar o 2R para dividindo para o outro lado, multiplicando, você vai encontrar que o comprimento, o perímetro de qualquer circunferência, gente, é 2πr. Então, quando você faz uma caminhada em torno de uma pracinha, né? Se você quiser descobrir o comprimento daquela pracinha, o comprimento de cada volta, você faz 2 vezes 3,14 aproximadamente, não é? E vezes o raio da pracinha. É um conhecimento super útil para diversas situações, né? Bem,
Temos diversos outros números, né? Temos o E, que é o número de Neper, né? Que o logaritmo, a história do logaritmo é uma coisa fantástica. É uma das maiores descobertas da matemática, uma das invenções da matemática é o logaritmo. Tem aplicação aqui ele vale, se não me engano, 2,71 também, ele é um número também racional infinito, né, gente? Então, o logaritmo, né, inclusive o Neper, né, ele é um dos criadores dos logaritmos, tem aplicação na matemática financeira, tem aplicação nos decibéis, nas escalas sonoras, tem aplicação nas escalas de terremotos, né, intensidade de terremoto, né? Isso é uma aula aí para frente que eu vou explicar para vocês. Todo número que é muito grande, ou então é um número muito pequeno, né, fica mais fácil de expressar ele em termos de logaritmo. Isso é muito importante. Temos também o número de ouro, né, que temos outros números maravilhosos que serão assuntos aí de outras aulas, né, de matemática recreativa, não é? Bem, então é o seguinte, então agora é ler aquele material que eu passei para vocês, tá ok? Então até a próxima aula, fiquem com Deus.